Olá, terceiro ano, boa tarde, tudo bem com vocês? E aí, estão realizando as atividades em casa? A professora espera que estejam todos fazendo as atividades e entendendo o conteúdo. Então, olha só, eu gostaria de fazer uma pergunta para vocês. Como está chegando aí as videoaulas? Vocês estão entendendo o conteúdo? Tá dando para acompanhar? Então, olha só. O que a professora quer que vocês façam o seguinte: quando vocês forem fazer uma atividade, que a professora pedir uma pausa no vídeo, que vocês realmente façam essa pausa, para que vocês depois façam uma correção. A professora não quer que vocês copiem as respostas sem antes ter tentado fazer. Só às vezes se ficar alguma dúvida, e aí sim no momento de correção você tira a dúvida. Mas é para você realizar a atividade e depois, quando a professora postar o vídeo da correção, aí sim vocês fazerem a correção, mas sem estar copiando, é para estar somente corrigindo, combinado? Então vamos prestar bastante atenção nisso para que vocês entendam realmente o conteúdo, porque essas aulas são muito importantes. Nós precisamos de estar estudando esse conteúdo, certo? Por isso que estão sendo enviadas essas videoaulas, para que o nosso conteúdo não fique atrasado, certo? Então agora nós vamos iniciar a aula de hoje, que será da apostila de português, tá? Então nós vamos abrir a apostila para a gente iniciar o nosso conteúdo de hoje, combinado? Então vamos lá. Bom, então vamos lá, terceiro ano. Abram a apostila de vocês na página 59, no Estudar a Língua 1. Como que nós vamos proceder nessas atividades? A professora vai passando as atividades para vocês de duas em duas. E aí vocês vão fazendo uma pausa aí no vídeo de vocês e vão respondendo as questões. Em seguida, vocês colocam play novamente para a gente verificar as respostas. Combinado? Não é para copiar, é só para verificar se vocês responderam da maneira correta, certo? Nós vamos fazer a correção. Então vamos lá. Nessas aulas, você resolverá exercícios de ortografia. Leia cada questão com muito cuidado e responda da melhor forma que puder. O número 1. Veja como a palavra maculosa está escrita. Que som a letra S tem nessa palavra? Então vamos prestar atenção na palavra, ó. Maculosa. Maculosa. O número 2, a palavra maculosa vem de mácula, que significa mancha. Então, é o que diz a febre maculosa, né? São manchas avermelhadas pelo corpo. Complete as frases com palavras terminadas em osa e ou oso, formadas a partir das que estão grifadas a seguir. A letra A pessoa que tem ataque de nervos fica... Olha a palavra destacada, nervos. A letra B, o bolo tinha cheiro bom, portanto estava... A palavra destacada, cheiro. A letra C, a carne cujo sabor é acentuado é uma carne? A palavra destacada, sabor. A letra D, os cactos têm espinho, são plantas? A palavra em destaque, espinho. A letra E, quem conta mentiras é? A palavra em destaque, mentiras. Agora façam uma pausa aí, respondam essas duas questões e a professora já retorna com vocês para a gente corrigir as respostas que vocês colocaram aí, combinado? Bom, então vamos lá. Vamos ver como é que vocês responderam aí. Espero que tenham já dado tempo para responder. Então, olha só, o número 1. Veja como a palavra maculosa está escrita. Que som a letra S tem nessa palavra? Então, como eu disse anteriormente, maculosa, ela tem som de quê? De Z, não é verdade? Então, o som de Z que contém essa palavra. O número 2, a letra A. A pessoa que tem ataque de nervos fica nervosa. O bolo tinha cheiro bom, portanto estava cheiroso.
A carne cujo sabor é acentuado é uma carne saborosa. Letra D. Os cactos têm espinho. São plantas espinhosas. Quem conta mentiras é mentiroso. Olha, a palavra mentiroso da professora aqui ficou faltando o O. Corrijam aí, tá? Não é mentiros, não, é mentiroso. Faltou o O no final. Completem aí com a letra O, tá? Não deixa mentiros, não, é mentiroso. Agora, vamos continuando lá. O número 3. Na palavra osso, a letra S está dobrada e tem som de C. Liste outras 5 palavras escritas com SS. Vocês vão colocar agora 5 palavras que são escritas com o S dobrado, né? Que são com 2 S's. O número 4. Observe a letra S nessas palavras. Sintoma, osso. A letra A. O som da letra S é o mesmo nas duas palavras. Então, por que o S não está dobrado na palavra sintoma? Olha só, eu quero que vocês prestem bastante atenção nisso. Por que na palavra sintoma, que tem o mesmo som de osso, a palavra sintoma não tem 2 S's no início? Por quê? Quero que vocês respondam aí para mim. Escreva outras 5 palavras iniciadas com S. Então, vamos lá? Novamente, a professora quer que vocês façam uma pausa no vídeo, respondam novamente essas 2 questões e nós já retornamos para completar com as respostas, certo? Vamos lá, pausa o vídeo. Então, vamos lá. Agora, as respostas da número 3. Na palavra osso, a letra S está dobrada e tem som de C. Liste outras 5 palavras escritas com S, com 2 S's, né? Com o S dobrado. A professora colocou algumas aqui, mas existem várias outras palavras. Eu só quero que vocês tenham colocado palavras com 2 S's. Ó, eu coloquei massa, assar, assombrar, missa, assistir. Então, assim, tem várias outras palavras. Coloquem a palavra da maneira correta. O número 4. Observe a letra S nessas palavras, sintoma e osso. O som da letra S é o mesmo nas 2 palavras. Então, por que o S não está dobrado na palavra sintoma? Porque nós não iniciamos palavras com S dobrado. O S dobrado pode vir no meio de uma palavra, mas nunca no início. Então, não iniciamos nenhuma palavra com 2 S's no início, certo? A letra B. Escreva outras 5 palavras iniciadas com S. Então, também tem várias palavras iniciadas com a letra S. Eu coloquei 5 exemplos aqui, mas eu quero que vocês tenham colocado as palavras de vocês aí, certo? Saia, seco, suco, semente, selo, sorvete e como várias outras. Sala. Nossa, temos uma infinidade de palavras com S, certo? Prontinho? Conseguiram copiar as respostas? Todos vocês? Vou deixar um minutinho aqui na tela, mas eu quero que vocês coloquem as palavras de vocês, certo? Sumiu de novo. Agora, nós vamos lá para o número 5. Observe as sílabas que estão destacadas. Carrapato e roupa. Olha só, carrapato, roupa. A letra A. O som da letra R é o mesmo nas 2 palavras. Por que o R não está dobrado na palavra roupa? Então, vamos prestar atenção. Nós acabamos de falar sobre isso lá no SS. E agora com o R, com os 2 R's, é a mesma situação. Escreva outras 5 palavras iniciadas com R. Então, vamos lá. A professora quer 5 palavras de vocês que iniciem com R. O número 6. Agora, observe a letra R nessas palavras. Carrapato, clara. Carrapato, clara. A letra A. O som
da letra R é o mesmo nas duas palavras? Então, quero que vocês pronunciem essas duas palavras e me digam se o som delas é o mesmo nas duas. E aí, em seguida, agora que vocês vão pausar novamente o vídeo, vão responder para mim essas 3 questões e aí vocês vão colocar play novamente para a gente verificar as respostas, certo? Vamos lá, sejam fiéis, hein? Eu quero que vocês pausem o vídeo. Bom, então vamos novamente. A letra A. O som da letra R é o mesmo nas duas palavras. Por que o R não está dobrado na palavra roupa? Porque não se inicia palavra com R dobrado. Como eu disse para vocês, é a mesma coisa do SS, né? Do S dobrado. Nós não iniciamos palavras com 2 S's e nem com 2 R's. A palavra, os 2 R's, eles podem vir no meio da palavra ou no final, mas nunca no início. Nós iniciamos palavras com um R só, mas com os 2, não. Então, escreva outras 5 palavras iniciadas com R. Eu coloquei aqui para vocês. Rico, rosa, ramo, Roberto, rumo, mas também há uma outra infinidade de palavras iniciadas com a letra R. Vocês vão colocar as palavras que vocês acharem mais coerentes aí da letra R. Combinado? Prontinho? Já terminaram essa questão? Podemos passar adiante? Então, vamos lá. Olha só. O número 6. O número 6. Agora, observe a letra R nessas palavras. Carrapato e clara. O som da letra R é o mesmo nas duas palavras? Não, não é o mesmo som. O som é bem diferente. Eu quero que vocês pronunciem aí. Olha só. Carrapato, clara. Temos sons diferentes, não é isso? Então, nós não temos o mesmo som nas duas palavras. A letra B do número 6. Leia essas palavras. Então, vamos lá, vamos ler juntos. Arara, coreto, corro, correto, rio, erro, couro, areia, arrumo, rosa, arreio, rua, ferro, carro, tiro, muro, barriga, caro, rumo, torrada e rato. Agora, na página seguinte, vocês vão organizar nas listas a seguir as palavras que R com o mesmo som que em carrapato e do outro lado as palavras com R com o mesmo som que clara. Então, agora vocês vão fazer uma pausa maior, vocês vão pronunciar cada palavrinha que está aqui no número 6 dentro do quadro e vocês vão dividir lá no quadro. Olha só, por exemplo, a palavra arara, ela tem som da palavra carrapato ou de clara? Vocês vão pensar um pouquinho aí agora e vão responder essa questão. Combinado? Coloquem todas as palavras aqui dentro do quadro e já vão retornar para ver quais foram as respostas, certo? É para pausar, hein? Vamos lá. Bom, então vamos lá. Vamos juntos agora corrigir as respostas que vocês já colocaram aí no vídeo para que a gente possa juntos fazer essa resposta. Então, olha só. Aqui na nossa lista de R com o mesmo som que em carrapato, quais são as palavras que vão se enquadrar aqui? Olha só. Correto, rosa, ferro, rumo, rio, arreio, carro, barriga, torrada, corro, erro, arrumo, rua, rato. Então, olha só, são várias as palavras
que tem o mesmo som da palavra carrapato, que é o som de Rá. Carrapato. Então, quando vocês fizerem a pronúncia da palavra, observem se vocês estão falando corretamente, ó. Carrapato. Então, ó, correto. Nós temos a mesma pronúncia, certo? Rosa. Não é o mesmo som de carrapato? Rosa. Certo? O R com o mesmo som que em clara. Clara, arara, coro, muro, coreto, areia, tiro, caro. São palavras que têm o mesmo som de clara, certo? Então, vou dar um tempinho aí para vocês conferirem se estão certas as palavras, se vocês conseguiram colocar todas na ordem correta, tá? Façam sempre a pronúncia da palavra em voz alta para que vocês consigam identificar qual é o som de R nessas palavras. Vou dar um tempinho aqui. Olha, vou subir um pouquinho a tela aqui para que vocês possam ver as palavras que estão aqui abaixo, certo? Então, vamos lá. Vou dando um tempinho para que vocês possam fazer. Fazer não, corrigir. Porque é para vocês já terem feito. Pronto? Podemos passar para a próxima? Qualquer coisa, vocês fazem uma pausa aí no vídeo para vocês verem quais são as palavras para fazer a correção certinha. Combinado? Então, vamos lá. Vamos agora para o número 7. Observe as sílabas destacadas nessas palavras. Ó, combate, contato. Então, são palavras, ó, que letras tornam as sílabas diferentes. Qual sílaba? Ó, as duas sílabas combate, contato. Então, eu quero que vocês prestem atenção. Tem o mesmo som, só que tem uma diferença entre as letras. Combate, contato. O combate está escrito com a letra M e o contato está escrito com N. Então, nós precisamos prestar atenção nisso. Que letras tornam as sílabas diferentes? Antes de quais letras se usa M em vez de N? O número 8. Complete as palavras com N ou M. Então, vocês vão completar o quadro aqui. Planta, sintoma, importante, Campinas, ombro, ambiente, canto, campo, emprego, ontem, limpo, lindo, mambo, manga e lombo. E aí, vocês vão colocar M ou N nessas palavras. Então, agora eu quero que vocês novamente façam uma pausa e respondam esses dois exercícios, o número 7 e o número 8. Vamos lá? Façam uma pequena pausa aí e já retornamos. Já deu tempo, né? Pausaram o vídeo, então agora vamos corrigir. Olha só, a letra A. Que letras tornam as sílabas diferentes? São as letras M e o N, né? Combate, que está escrito com M, e o contato, que está escrito com N. Por que há essa diferença entre as duas? Então, vamos ver lá na letra B. Antes de quais letras se usa M em vez de N? Então, vocês vão agora gravar essa regrinha, porque ela vai valer muito para vocês. Então, antes das letras P e B, nós usamos o M, somente antes dessas duas letrinhas. Então, vocês vão lembrar sempre, quando eu uso M para completar uma palavra, antes de P e B. As outras consoantes, nós vamos usar o N, combinado? Então, tem que prestar muita atenção nisso. Antes de P e B, usamos o M, de Maria. E nas outras consoantes, nós usamos o N. Então, fica fácil de gravar.
Só vocês prestarem atenção nisso. Quando eu uso o M antes de P e B, são só duas letrinhas que vocês precisam gravar. Então vamos lá, vamos ver se vocês completaram corretamente o quadro aí. Planta, nós escrevemos planta, olha só, nós temos um T depois da letra N. Então, que letra que nós vamos usar? O N, não é isso? Nós não temos o P e o B ali. Sintoma, o sintoma também N. Importante, olha só, nós vamos usar as duas consoantes aqui, vamos prestar atenção. Olha lá, no IN, antes nós temos a letra P, então vamos colocar o M, importante. E por que o N mais no final? Porque o T é uma outra consoante, né? Não faz parte do P e do B. Campinas, ombro, ambiente. Olha só, Campinas com M, ombro com M, ambiente, o A e o M, né? Porque nós temos o B logo adiante. Ambiente, antes do T, o N. Canto, o canto, nós vamos usar também o N, porque nós temos a letra T. Campo, já vamos usar o M, porque está antes de P. Emprego, M, porque também está antes de P. Ontem, N, porque está antes de T. Limpo, também vamos usar o M, porque está antes do P. Lindo, N, antes do D. Mambo, M, antes do B. Mangá, N, antes do G. E lombo, M, porque está antes do B. Então, lembrando sempre, antes de P e B, usamos sempre o M. Combinado? Então, tá certo. Então, agora, nós vamos passar para mais uma atividade, que é o estudar a língua 2. Vocês já estudaram sobre o verbo imperativo. Nós vimos o verbo imperativo lá nos exercícios que nós fizemos lá na página 32. Nós estudamos sobre o verbo imperativo. Então, agora nós vamos falar sobre ele novamente. Por isso que está dizendo, você já estudou. Imperativo, o modo de usar o verbo para pedir algo, para aconselhar ou para dar uma ordem. É chamado de imperativo. Então, vamos ver aqui alguns exemplos do verbo imperativo. Empreste sua caneta, por favor. Tome cuidado ao atravessar a rua. Façam as tarefas. Então, olha só, o empreste, o tome, o façam são verbos que estão no imperativo porque eles estão dando uma ordem, estão fazendo um pedido. Então, quando o verbo estiver nessa ordem, dando uma ordem, fazendo um pedido, dando um conselho ou pedindo algo, é um verbo que está no imperativo. Então, vocês vão prestar bastante atenção nos verbos que estão no imperativo, certo? Então, agora, nós temos algumas atividades aqui também. O número 1. Assinale com o X as frases em que há um pedido, uma ordem ou um conselho. Não tome remédios por conta própria. A febre maculosa é grave. Após alguns dias, aparecem manchas avermelhadas no corpo. Não esmague os carrapatos. Evite contato com a vegetação. Então, marca aí para a professora quais são as frases que têm um pedido nela, uma ordem ou um conselho, que são os verbos que estão no imperativo. Quais são as frases que têm aí essa ordem? Então, vamos lá. Vou passar todas as atividades, depois a gente retorna para corrigir, certo? 2. No folheto lido, foram usados muitos verbos no modo imperativo. O folheto é aquele folheto que vocês leram lá, né? Sobre a febre maculosa. Para que servem os verbos no imperativo? Nós já falamos ali anteriormente, né? Para que esses verbos são usados? Para que eles servem? Porque eles são bastante usados lá no folheto sobre a febre maculosa. Por que vocês acham que eles usaram muito esse verbo lá? Eu quero que vocês voltem lá no folheto
e verifiquem lá quais são os verbos que estão no imperativo. E aí vocês vão saber me responder por que eles foram bastante usados lá. E o número 3. As pessoas mais velhas costumam dar conselhos úteis aos mais novos. Lembre-se de um conselho sobre higiene ou saúde que você sempre ouve de um adulto. Escreva-o aqui. Pode ser um conselho só, que a mamãe, o papai, o avô, a avó, alguém de sua família sempre dá a você. Um conselho sobre higiene. Então vamos lá. Façam novamente a pausa do vídeo e vamos responder a o número 1 e o número 2 aí para a professora. Vamos lá, eu vou dar uma pausinha aqui para vocês responderem e aí em seguida a gente já retorna com as questões, combinado? Bom, então vamos lá. Assinale com um X as frases em que há um pedido, uma ordem ou um conselho. Na primeira frase, não tome remédios por conta própria. É uma frase que tem uma ordem, né? Que é o tome, de tomar. Então, ele está pedindo não tome. Então, tome é um verbo que está no imperativo. A febre maculosa é grave. Nessa frase, nós não temos nenhum pedido, nenhuma ordem e nenhum conselho. Não é isso? Ele está afirmando só. Após alguns dias, aparecem manchas avermelhadas no corpo. Também não tem pedido, não tem ordem nem conselho nessa frase. A próxima frase. Não esmague os carrapatos. Não esmague. Então, é para você não esmagar o carrapato. Então, o esmague é uma ordem. Ele está dizendo para você não fazer isso. Então, esmague é um verbo imperativo. Evite contato com a vegetação. Evite também é um verbo que está no imperativo, que vem de evitar. Então, também é um pedido. Evite contato com a vegetação. Certo? Marcaram corretamente aí? Então, nós temos 3 frases que estão no modo em que tem palavras que estão, verbos no imperativo, certo? Então, marquem aí essas 3 frases. O número 2. No folheto lido, foram usados muitos verbos no modo imperativo. Para que servem os verbos no imperativo? Eles servem para fazer um pedido, para dar uma ordem ou um conselho a alguém, certo? Então, para isso, são usados os verbos no imperativo. Por que eles são bastante usados no folheto? Então, olha só, lá no folheto sobre a febre maculosa, foi usado muito esse verbo. E lá ele dizia, evite contato com a vegetação em locais como gramados, examine o corpo com atenção. Então, sim, não tome remédios. Então, foram usados vários verbos no imperativo. Então, por que eles foram usados? Porque o folheto aconselha as pessoas sobre como evitar a febre maculosa. Então, ele está dando um conselho, ele está fazendo um aconselhamento. Por isso, foram usados todos esses verbos no imperativo, porque o folheto aconselha as pessoas sobre como evitar a febre maculosa. Certo? Conseguiram responder aí? Compreenderam bem sobre o verbo no imperativo? Nós já havíamos estudado, então aqui agora é quase que só uma revisão dos verbos no modo imperativo, não é isso? O número 3. As pessoas mais velhas costumam dar conselhos úteis aos mais novos. Lembre-se de um conselho sobre higiene ou saúde que você sempre ouve de um adulto. Escreva-o aqui. Esse conselho é pessoal, cada um de vocês vai colocar um conselho aí que o vovô, a vovó, o pai, a mãe, alguém da família sempre dá para vocês. A professora colocou alguns aqui, mas é um exemplo. Eu não quero que vocês copiem estes, porque eu quero um conselho que seja o que vocês recebem, certo? Então, olha só. Coma verduras. Leve um agasalho para não se resfriar. Escove os dentes depois das refeições. Não coma muito doce. Então, olha só, nós temos aí vários verbos, né? O coma, o leve, o escove, todos são verbos que estão no imperativo. Então, vocês agora vão criar, já espero que vocês já tenham feito algumas frases de vocês
com pedidos feitos por alguém da família que vocês sempre ouvem, certo? Então, assim, hoje nós finalizamos mais essa parte do nosso conteúdo. Espero que vocês tenham assimilado bem e que tenham uma ótima tarde, certo? Antes de concluir, deixa a professora só combinar um detalhe com vocês. Esse produzir texto que está pedindo aqui é para vocês fazerem um folheto com informações sobre a prevenção da dengue, né? Doença que é tema das aulas de ciências. A professora não vai pedir para vocês produzirem esse folheto porque vocês já o fizeram. O terceiro A fez sobre a dengue e o terceiro B fez sobre a água. Então, esse folheto nós já fizemos, ele está guardadinho, depois nós só vamos colá-lo no caderno de produção de textos, tá? Então, essa produção vocês já fizeram porque vocês já criaram esse folheto, combinado? Então, aguardo vocês na próxima aula. Tudo de bom para vocês, um grande beijo e até mais. Tchau!